Graças a paz, irmãos, vamos estudar mais uma vez o texto do livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso 6, que diz o seguinte: Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Ó Deus, obrigado por mais uma vez podermos estudar a Tua Palavra, ver o que ela nos ensina, o que podemos tirar de proveito para o mantimento da nossa vida através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, quem nunca teve problemas financeiros? Vivemos dias difíceis, período de pandemia, onde podemos notar claramente que a economia do país, a economia das pessoas tem sido assim cessada por conta desse vírus que atinge a nossa nação e, por que não dizer assim, atingindo toda a nação da raça humana espalhada por toda a face da terra. Note que a pergunta que o texto nos ensina é que pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Veja que ensino fantástico que Provérbio nos traz. Por essa razão, a pergunta: quem nunca teve problemas financeiros ou quem nunca passou por alguma dificuldade, com vontade de comprar alguma coisa, com vontade de ganhar dinheiro, de ter um bom trabalho, de ter uma boa renda guardada em um banco, isso é normal de todo ser humano. Muitas vezes nós conduzimos as nossas vidas baseando-nos em falsos valores, né? Que não correspondem com aquilo que Deus deseja que nós possamos prosseguir, mas que Deus deseja diferente daquilo que nós passamos. Então, a área financeira tem provocado inúmeros problemas no meio da nossa sociedade e em toda a raça humana. Então, em primeiro lugar, os problemas que isso tem causado é o distanciamento no relacionamento conjugal, a insegurança familiar, irritação, tensão, saúde afetada, mau testemunho muitas vezes diante da sociedade e assim vai. Mas qual é o princípio da honra a Deus que Provérbios vem nos ensinar? Então, certamente, o equilíbrio e a bênção na vida financeira começam pelo reconhecimento de quem é Deus. É necessário que tenhamos um conhecimento de como devemos honrar, de como devemos buscar, de como desejamos viver fazendo a vontade de Deus. Então, fazendo o que Ele deseja e fazendo tudo como Ele quer. Então devemos honrar a Deus com aquilo que produzimos com integridade, né? Não é à toa que o próprio Cristo em Marcos 12:17 vai dizer: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o inverso do que eu falei. Portanto, é necessário que vivamos para glorificar e adorar o nome do Senhor com as nossas finanças, com os nossos planejamentos, com a nossa vida. Há um ditado popular que diz que o trabalho enobrece o homem. Certamente isso exclui atividades ilícitas como tráfico de droga, prostituição, enfim,
tudo que se torna ilícito, né, receptação de produtos e venda de produtos, não está dentro desse dito popular, e também não está de conformidade com aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. O livro de Provérbios, nós encontramos nesse verso 6, especialmente até o verso 11 e depois o 12 e 27, há duas atitudes em relação ao trabalho. Então, primeiro que nós encontramos no verso 6 é a diligência, né? Então, esse texto fala da inteligência, integridade e iniciativa. Essas são as atitudes que Deus valoriza e quer ver reproduzidas em nosso caráter. E que vantagens isso tem, diligência na vida do cristianismo? Podemos aí ver dois aspectos, como crescimento na carreira profissional com promoções de cargos melhores. Segundo, uma pessoa aplicada ao seu trabalho que não vive de sonhos e desejos distantes, alcança satisfação dos seus anseios. Mas também trazemos o segundo aspecto, que é a preguiça. Encontramos algumas pessoas com tanta indisposição que nos fazem lembrar daquele personagem de desenho animado que resmungava o tempo todo. Eu não sei se é da época dos irmãos, quando os irmãos assistiam um desenho animado que dizia: ó vida, ó céus, ó azar. Então, para ele, tudo era ruim, né? A vida era ruim, o céu era ruim, tudo era um azar na vida daquele personagem. E muitas pessoas vivem dando desculpas absurdas, não se esforçam e não têm iniciativas com relação ao trabalho. Mas quais são as consequências que isso pode trazer ao homem? Então, primeiro, para si próprio passa fome, sofre a vontade de ter sem nunca conseguir, perde o que tem, está sujeito a trabalhos menos recompensados e que exigem maior esforço físico. Para outros, ninguém suporta a preguiça, nem a sua família consegue e suporta a sua preguiça. O princípio da integridade e da honestidade, ela provém de Deus. Veja o que diz o verso 7. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiças. Dizem que o autor Sherlock Holmes, certa ocasião, escreveu um bilhete para alguns amigos, e nesse bilhete dizia: tudo foi descoberto, fuja rapidamente. Em menos de 24 horas, 6 dos amigos que ele escreveu esse bilhete fugiram, saíram do país com medo daquele bilhete que ele havia escrito. Eu não posso afirmar que isto é verdade, mas conta-se essa história. E o que seria de mim, de você, se recebêssemos um bilhete dessa forma? Qual seria a nossa atitude? O que iríamos fazer para dar resposta a um bilhete dessa natureza? Na circunstância desse bilhete, diz que ele falou para seus amigos que era uma brincadeira. Eu não sei se é verdade o que aconteceu depois que eles retornaram e reencontraram com ele, né? Então,
não sabemos às vezes qual seria a nossa atitude em receber um bilhete dessa natureza. É possível encontrarmos pessoas dispostas a sacrificar coisas importantes como consciência limpa e bom nome, colocando-se numa condição suspeita. Isto acontece porque possuem perspectivas erradas dos valores de Deus. Alguns fazem uma paráfrase e dizem: fé, fé, negócios à parte. Isso não é admissível na vida cristã. Alguém pode contra-argumentar dizendo: você não conhece a realidade do nosso país, não sabe quanto é cobrado de imposto, nem como administrar um trabalhador. Não dá para agir como a Bíblia diz. Creia que o Deus a quem servimos é verdadeiro, poderoso e que vale a pena viver dentro de sua vontade. Provérbios 11, verso 18, vai nos dar a orientação e o ensino de como podemos prosseguir nesse caminho. É possível que você esteja entre aqueles que nos últimos 2 anos continue ganhando quase a mesma coisa e tudo subiu de preço. Você não pode ter o mesmo padrão de vida, é preciso adaptar-se aos novos tempos. Disponha-se a apertar o cinto. Confie na provisão de Deus para aquilo que é básico. Contente-se com o que Deus lhe dá. O mercado, irmãos, as empresas de fábricas, os grandes empresários, eles costumam confeccionar produtos novos, jogar propagandas bonitas na TV, na internet, para assim lhe atingir e lhe forçar a comprar. E muitas pessoas acabam adentrando nessas propagandas, comprando, muitas vezes sem poder, sem ter condições de pagar, mas pelo fascínio das propagandas, pelo fascínio de ver as pessoas querem também comprar e acaba assim cometendo uma ação de dívida na sua vida. Então, precisamos nos conter e não entrarmos nesse jogo de ter que comprar, de ter que ter o produto, de ter que ter um carro novo, uma casa nova, um sofá novo, uma TV nova. Precisamos pensar bem na hora de adquirir alguma vida, alguma coisa para nosso viver. É possível que você esteja entre aqueles que nos últimos 2 anos perdeu renda, mas agora está sem saber como se manter naquele mesmo padrão de vida e não aceita descer um degrau para se adaptar ao que está ganhando. Evite, irmãos, empréstimos. Nos últimos tempos, nós temos observado que tem a questão do empréstimo consignado e que muitas empresas, bancos, financeiras ligam para vocês, oferecem empréstimo com a margem muito pequena de juros e com um tempo muito grande para pagar, que cobre aquilo que você já tem. Portanto, é preciso estar atento para só entrar numa questão dessa, num último recurso, quando não existe outra alternativa de se conseguir. Outra questão é os cartões de crédito, irmãos. Precisamos estar atento, porque o cartão de crédito muitas vezes se torna uma arma na nossa mão e acabamos comprando aquilo que não precisamos ou gastando aquilo que não temos. Então precisamos planejar, guardar uma certa quantia para que nos momentos de dificuldades possamos enfrentá-las com as economias que temos. Antes de comprar,
Faça algumas perguntas a você mesmo. Eu realmente necessito do que estão me oferecendo? O uso justifica a compra? Tenho condições de pagar? Como esse bem me ajudaria a cumprir os propósitos de Deus para a minha vida? Se eu não comprar, o propósito dele está prejudicado? Então não ame e nem valorize as coisas, os produtos que são oferecidos no seu dia a dia. Ame, busque e faça a vontade de Deus, porque fazendo a vontade de Deus, você será feliz em todo o momento. O princípio do investimento, da economia, da poupança, a gente tem que preparar, visando que dias difíceis podem acontecer na nossa vida, seja um acidente, uma doença, agora uma pandemia. Então, tantas coisas podem acontecer e é necessário que você esteja preparado. E também, ao mesmo tempo, ajudar uma pessoa, ajudar ao corpo de Cristo. Então, por isso é bom ter sempre uma reserva para cuidar das pessoas, para ter o que dar aos seus filhos, aos seus netos, para que possa ter a sua manutenção. Deus nos administrará a sua graça com generosidade à medida que formos generosos. Isso significa distribuir dinheiro indiscriminadamente para qualquer um que pede, mas diz o texto de Provérbios: o justo se interessa pelo dinheiro, pelo direito dos pobres, mas o ímpio não se importa com isso. E concluo, irmãos, trazendo uma ilustração de David Livingstone, que afirmou: não darei valor a qualquer coisa que possa ou que possuo, a não ser a luz do relacionamento com o reino de Deus. Utilizarei tudo o que possuir para promover a glória daquele a quem devo toda a minha esperança no tempo da eternidade. Eu gostaria de trazer algumas aplicações práticas desse nosso breve tempo. Faça uma avaliação da sua situação financeira hoje. Verifique como você está ganhando e gastando os seus recursos. Elabore um orçamento, mesmo que seja bem simples. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra no nosso coração e nos ajude a controlar a nossa vida dia a dia. Amém?